Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo? Consegui me entender com essa tecnologia aqui. Ah, tá. Todo mundo tá se Quarentena adaptando, né? é uma experiência bastante rica, quando a gente pensa que um simples vacilo de qualquer cidadão, seja amigos seus, amigos meus, ou até mesmo você ou eu, se a gente sai numa decisão, digamos assim, unilateral, você gera um impacto numa família ou numa comunidade como um todo, né? Eu vejo isso como uma relação direta com a questão da responsabilidade social. Justamente quando eu comecei a falar sobre isso também no meu Instagram, foi pensando justamente nisso, né? Que na responsabilidade do coletivo, em como a gente tem que pensar num coletivo, num todo, para não arriscar também todo mundo. Então, assim, uma única ação pode interferir a cadeia completa, né? Então, é Exatamente. bem por esse lado. No meu ponto de vista, é exatamente isso que falta à sociedade como um todo, né? Porque, literalmente, ela passa apenas a olhar o seu lado, não olha o coletivo. E é justamente disso que a gente vai tratar, que é a questão da responsabilidade social corporativa, que, no meu ponto de vista, depende única e exclusivamente de pessoas, né? Pessoas que têm o senso do social, o senso do coletivo, né? Sim, hoje é uma crescente, né, dentro das empresas, está aumentando exponencialmente dentro das empresas essa preocupação com o outro, né? A necessidade de você criar um ambiente corporativo Deixa eu ver. em que todos se De- preocupem com isso. Oi? Pode falar. Não, de fato. Então, só um minutinho, por favor. A minha imagem está torta. Acabei de descobrir isso. Vou melhorar aqui. Ah, tá. Tava de lado, assim, né? Pronto, vamos ver. Peraí, só um minuto. Então, melhorou, né? Eu estava de lado. Você, Sim, tem, agora. você, tinha, você tinha que me falar que eu estava de lado, né, meu? Pô. Poxa, desculpa. Eu pensei que tava, tipo, o único jeito que eu podia encontrar do celular. Vamos lá. Majore Azevedo, tecnicamente uma prima, não é verdade? Já que eu me chamo Leonardo Azevedo. Sim, estamos perdidos. Engenheiro ambiental e de energias renováveis pela Federal da Amazônia. Sim, Atua em especial nas áreas de gestão de projetos, gestão ambiental, responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável. sim, Muito similar à minha linha de atuação desde pequeno, digamos assim. Mas com expertise em responsabilidade social empresarial, gestão de resíduos sólidos na Amazônia, o que é um desafio enorme, né? muito. Aqui no Brasil é o olho do mundo, né? Sim, Gestão de projetos ambientais e projetos regionalizados para a Amazônia. É sócia proprietária da Ecoset Engenharia, junto com Evelyn Kram, que também é engenheira ambiental e de energias renováveis da Federal da Amazônia também. sim. Eu gosto muito, Majore, de uma frase que eu encontrei no seu site, que diz que em tempos de Covid-19 só se fala de responsabilidade social corporativa, em sermos comprometidos voluntariamente com o bem-estar coletivo. Eu acho que esse seria o ideal dos mundos. Mas você percebe isso no seu dia a dia? Você percebe isso junto a outros empresários que atuam diretamente ou indiretamente com você, que fazem parte da sua cadeia de fornecedores, os chamados stakeholders? Sim, olha, eu já tive todos os tipos de cliente, né? Então, assim, existe aquele que ainda não está socialmente educado, né? Que a gente ainda precisa fazer uma sensibilização para estar tratando sobre projetos sociais. Não é muito comum também aqui no Norte, mas existem algumas empresas que são preocupadas. A minha empresa ela fica localizada no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. E a gente também é responsável pela gestão ambiental desse parque. Então, a gente vê uma certa preocupação em desenvolver tecnologias, desenvolver uma ciência mais voltada para a sustentabilidade lá dentro. Então, a gente trabalha bastante isso com as empresas lá. Hoje em dia, a gente tem um projeto também, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos com eles.
para estar atuando com as 70 empresas que trabalham lá dentro nessa vertente. Existem empresas que já são muito educadas ambientalmente, já separam seu lixo, fazem coleta seletiva, eles têm uma preocupação muito forte com isso, né? Então, tem esse propósito já enraizado dentro da cultura. Tanto é que existe uma empresa lá, Intersalere, que eles fazem óculos de aquele virtual, sabe, óculos virtual? Sim, sim, claro. Com bambu. Então, que legal. Ele já tem um pensamento assim um pouco mais à frente. E existem outras empresas que a gente está tentando educar ambientalmente, passar esse conhecimento, porque na minha visão é o que mais falta, né? Acesso ao conhecimento. Às vezes a gente acha que o óbvio, a gente que trabalha na área, a gente acha que é muito óbvio que todo mundo tem essa educação ambiental enraizada, que as pessoas entendem isso, né? E elas têm dificuldade de trazer isso para o cotidiano. Também já é uma dificuldade nossa de quem trabalha, a gente também teve que se educar, então a gente tem que passar isso também para eles. Então essa responsabilidade, ela vem com o tempo mesmo, através da educação. Então eu só me sinto responsável por algo quando eu me sinto parte disso. Sim, então, sim, sim. o grande quê da questão é que as pessoas não se sentem parte do meio ambiente. Elas acham que o meio ambiente não está atrelado à vida delas. Então, é essa mudança positiva que eu acredito que esteja acontecendo no momento, onde que todo mundo se enxerga parte do todo, né? Enquanto a gente não se enxerga parte do todo, fica muito difícil eu me sentir responsável por isso. Eu só me sinto responsável por algo que eu tenho propriedade de dizer que é meu. Isso já me leva a uma outra discussão que eu vou levantar aqui, mas antes uma pergunta só para poder me situar e situar quem está aí, enfim, como audiência, né? Você, então, está dentro de um parque industrial ou você está dentro de uma incubadora? Bom, ele é um parque misto. Existem algumas indústrias lá dentro e existem empresas, uma incubadora, existem startups, existe um coworking, então é um complexo, na verdade, de empresas. O grande propósito deles é ser um loteamento de empresas. Então lá existem 2 prédios atualmente, que esses prédios eles recebem qualquer empresa de consultoria, eles recebem algumas indústrias só que de pequena escala, e eles têm lotes para vender, onde as empresas colocariam seu galpão, existe um projeto de expansão nesse sentido. Então lá também a gente já tem dentro dos lotes laboratório de qualidade do leite, a gente tem uma escola técnica, de ensino técnico, e também esses 2 prédios que funcionam como incubadora e também como um prédio comercial, no caso. Bem legal. Então, imagino que essa turma toda que, enfim, usa aí desse espaço, ele já tem um outro ponto de vista a respeito do desenvolvimento, né? Sim, é bem legal. Bem legal. Porque, no caso, eles têm um edital, você participa de um edital para poder entrar dentro do parque. Então, um dos pontos do edital é sustentabilidade. Então, a pessoa já tem que, pelo menos, ter uma noção ou uma vontade de agregar isso à sua empresa, ao propósito da empresa. Eu acho isso muito legal. Eu começo a perceber que nos editais daqui, de grandes empresas de óleo e gás, a gente começa a perceber que, numa das cláusulas, eles sinalizam da importância da empresa a ser contratada dentro de uma licitação, ela tem que ter algum investimento social, algum investimento ambiental. Deixa eu te mostrar aqui uma pessoinha que é a minha futura, está aqui, curiosa, a minha futura ambientalista. Tudo bom? Estou em casa, dá para perceber. Quarentena, né? Assim, a gente falava sobre a questão da cultura dentro da pessoa, né? E aí, na sua opinião, o que é mais importante? A responsabilidade social vindo de cima, imaginamos aí uma pirâmide, ou vindo de baixo? Digo, de cima é quando o líder maior decide, vou fazer isso porque eu preciso ganhar aquele contrato. E, de outra forma, o líder maior, tendo uma sensibilidade efetiva, desenvolvendo isso por baixo, na base da pirâmide.
Sim, sim. Eu acho, na minha conversa com algumas empresas, a gente vê muito que sempre rola essa discrepância, né, da base para a ponta, para o topo. Só que, assim, eu acredito que uma cultura organizacional, ela tem que ser decidida na governança dela, na liderança dela. Então, eu acredito que a mudança, ela tem que acontecer primeiro na liderança de uma empresa, e aí, essa liderança tem que dar o exemplo para quem acompanha, né? Para os seus colaboradores, para quem estiver acompanhando. Então, a mudança ela tem que acontecer lá. Mas o que acontece hoje? No Brasil, a gente é estimulado através do mercado externo. Então, muitas vezes, empresas tomam decisões pensando em exportação. As grandes empresas aqui no Brasil que se preocupam com a sustentabilidade é porque elas têm um olhar, um horizonte mais para a exportação. Porque ela se preocupa como é que o produto dela vai ser visto lá fora. Então, assim, o que acontece nessa cadeia de valor tem que vir da governança, da liderança, eu acredito, para ela poder até organizar de que forma essa mudança de cultura vai acontecer, porque a gente não foi culturalmente educados para isso. Isso. Não temos essa cultura, então nós temos que ser reeducados. Então, assim, precisa de um planejamento, de pensar de como é que vai ser isso, né? Existem exemplos pontuais que a gente pode enxergar, né? Que as pessoas estão na base, estão pedindo por mudança. Mas essa mudança ela só é efetiva quando ela é incorporada na cultura da empresa. E isso tem que ser parte da liderança dela. A cabeça tem que pensar também junto, porque senão não acontece, vai acontecer alguma discrepância. E tem uma outra questão que, no meu ponto de vista, talvez seja o maior dificultador quando a gente pensa na cultura da responsabilidade social dentro de uma indústria. Não vamos dizer dentro de uma empresa, tá? Uma empresa, a sua maioria, não generalizando e não olhando por qualquer lado pejorativo absolutamente, dentro de uma empresa a gente tem quase que 80% de cabeças pensantes. Dentro de uma indústria, efetivamente, a gente fazendo um raio-x, me corrija se você achar se você não concordar, a gente fazendo um raio-x, da metade para cima é cabeça pensante, da metade para baixo é mais operacional. E o operacional, efetivamente, ele tem outras necessidades do que aquela que é sugerido pela ponta, que é a preocupação com o meio ambiente, que é a preocupação com o social. Então, nas minhas ações efetivas, quando eu estou em campo, o maior desafio é sensibilizar o cidadão que está ali, o operacional, a entender isso de uma forma global, o que é muito difícil, né? Porque ele tem outras prioridades, né? Imagino que isso seja um desafio para vocês também, né? Sim, sim, a gente tem essa grande dificuldade, né, de poder falar realmente com o operacional. Mas, assim, inclusive no parque, eu tive que fazer essa educação também com o pessoal do operacional. A gente começou a pensar em sensibilizar as pessoas com exemplos mais práticos da vida dela, porque responsabilidade social a gente não pode pensar só numa cadeia maior, né, num pensamento global, mas a gente pode pensar em como mudar a vida do cotidiano da pessoa, na realidade que ela vive ali diariamente. Aí eu tento pensar mais por esse lado, mas não que não seja dificultoso, porque é assim. Eu tive uma experiência no Maranhão, por acaso. Aliás, a ponte aérea eu fiz até Piauí ou Pará, já não me recordo mais. Se a gente já se conhecesse, a gente tomaria um café junto. Verdade. E ali eu era o responsável pela questão da sustentabilidade, da responsabilidade social e da saúde e segurança. E eu vi que a questão, fica aqui até uma dica para quem efetivamente trabalha com isso, quando você toca na família, nos seus DDS, você consegue mobilizar todo mundo. Eu tive uma experiência que quando a gente fala de base, de pirâmide, a gente fala de todo tipo de gente. Uma figura que era chamada, o apelido era, enfim, um apelido assim, bastante medonho, e todo mundo tinha um respeito enorme com ele, bate forte ou coisa parecida. E nos DDS que eu acompanhava lá, os técnicos,
eu falava da importância da família dentro do contexto, quando a gente falava de meio ambiente, da questão do social, fazendo uma projeção para o futuro. E eu vi o quanto que isso deu certo, porque tomando um café na cidade, num sábado, ele chega, bate nas minhas costas, eu logo vi que era ele, eu fiquei um pouco assustado, porque era a impressão que tinha me passado, e ele disse um negócio que ficou marcado, que ele falou, cara, se existe alguma coisa que marcou em mim e vai ficar, é a sua participação no nosso DDS. Quando você fala de família, eu consigo entender efetivamente o que você quer dizer. Então, a família eu acho que é um link excelente para a gente conseguir sensibilizar para qualquer área, por mais difícil que isso possa ser, entendeu? A gente também usou isso, a gente fez uma capacitação sobre resíduos sólidos, né, para catadores e gestores municipais também. E numa dessas a gente precisava explicar o que era responsabilidade compartilhada, né? Que, tipo, para muitas pessoas é uma incógnita, né? Para entender exatamente o que seria isso. Então, a gente começou a tratar de como seria você levar o seu filho para a escola e você transferir sua responsabilidade para a escola no momento que ele está lá. E foi no momento que eles começaram a entender exatamente o que seria compartilhar essa responsabilidade. Não vai te eximir de responsabilidade, não vai tirar a tua responsabilidade. Mas ali é em conjunto, são duas pessoas que estão trabalhando pela educação do teu filho. Tu se comprometeu em levá-lo, né, para ele ser educado, e a escola se comprometeu em passar conhecimento. Então, houve comprometimento de duas partes para um único objetivo. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu esclarecer melhor a responsabilidade compartilhada, que foi passada pela minha sócia, acabou de entrar, a Evelyn, que administrou muito boa essa palestra em relação à gestão de resíduos sólidos também. Para um público misto, né? Que era catador e gestores. Então, a gente tinha que ter uma boa forma de falar também. Adequar a nossa fala, né? A nossa narrativa àquela realidade que não é muito fácil, né? Isso mesmo. É complicado. Vamos lá. Antes de a gente continuar, fala um pouco da sua trajetória profissional e na área de responsabilidade social, por favor. Tá. Bom, eu estou formada há 4 anos, né? Eu me formei na Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. Dentro da universidade, eu já trabalhei em projetos voluntários de empreendedorismo social. Então, foi onde eu comecei realmente a entender um pouquinho de projetos sociais. E dentro desse projeto social, eu tive que viajar para São Paulo para defender o nosso projeto daqui de Belém, que era com catadores também e desenvolvimento de um produto. Nisso foi quando eu tive contato com outras empresas, eu tive contato com um mundo do empreendedorismo. Como engenheiro ambiental, eu tinha um leque muito vasto de que área seguir, né? Então, eu comecei a pegar um apego, vamos dizer, peguei um apegozinho para projetos sociais. E dentro da Enactus, eu vi a necessidade de me capacitar em gestão de projetos. Porque talvez eu considero que é um dos gargalos que existe aqui no Norte, né? É o planejamento, a dedicação para elaborar projetos de fato viáveis, economicamente viáveis, com cronograma estruturado. Então, eu fui para essa área aí de gestão de projetos, projeto social, projeto ambiental para as empresas, mas também para agregar o desenvolvimento dentro de uma comunidade. Bem legal. É mais ou menos parecida com o meu. Na verdade, a minha formação básica é na área de educação, mas com especialização em sustentabilidade e responsabilidade social. Então, eu consigo atuar pelo lado humano, em parceria com o técnico. Isso já me trouxe bastante experiência aqui e fora.
uma experiência foi muito rica, mas mais pelo lado humano foi... existe aqui um campeonato, uma regata chamada Cape to Rio, que é uma regata que vem de Cape Town para o Rio de Janeiro, de 4 em 4 anos. E a gente conseguiu fazer uma aliança com uma embarcação específica que era vinculada ao Rotary Club, e conseguimos colocar 8 adolescentes de 15 a 18 anos, e eles conseguiram cruzar, mas com uma outra pegada, justamente olhando o meio em que eles viviam ali, nesses 30 dias a bordo, num barco de 10 metros, o equivalente a 32 pés. Não, e dentro dessa experiência que eu e um grande amigo meu lá de Cape Town, a gente trouxe esses 8 jovens e eles conseguiram cruzar, foi muito bacana. Isso a partir de uma experiência que eu tive também em cruzar o Atlântico. E uma questão que mais me chamava a atenção nos momentos de calmaria, isso me doía muito. Porque imagina você dentro de um barco, 20 dias, sem ver nada, aí quando tinha uma calmaria, você imagina aquele mar liso. Sabe o que mais me chamava a atenção? Era a quantidade de lixo. Era a quantidade de lixo. E aí foi quando a gente começou a estimular um pouco mais esse lado, dentro dessas regatas internacionais, a importância de a gente olhar o todo, entendeu? E de um lado é até bom, porque quando a gente fala de regatas internacionais, a gente pensa num grupo social, digamos assim, diferenciado, se a gente pensa no país como um todo, né? Sim. E acho que tudo acaba influenciando para que a gente tenha essa pegada com a questão ambiental, com a questão social. Como é que você viu essa questão das queimadas aí na sua cidade natal, Marjorie? Bom, as queimadas, né? Teve um... Eu não sei se a mídia, ela... Pode falar. Eu não sei se foi a mídia que ela impulsionou demais isso, se efetivamente isso ocorreu, e se ocorreu, de que forma. Não sei se você ainda estava lá na cidade natal, porque hoje você está no Pará, não é verdade? Não, eu tô em Belém, sou de Belém. Na época das queimadas aqui na Amazônia, aconteceu também no sudeste do Pará, né? E nesse momento eu estava viajando também pelo sudeste do Pará, e eu pude conversar também com alguns técnicos da área sobre o que de fato estava acontecendo, né? O momento climático já não era favorável, né? A gente já estava num momento que não faria a gente controlar com uma certa exatidão o que estava acontecendo ali. Mas também eu vi relatos também de que estava tendo muita queimada ilegal, né? Porque eles tinham proibido no momento, porque quando está acontecendo, quando o clima não está favorável, eles suspendem essa queimada para limpar o terreno, porque ele geralmente é o mais comum aqui para essa área, é limpar a área queimando. Realmente é o que eles mais fazem aqui. Então eles suspendem, a própria Secretaria de Meio Ambiente suspende por um tempo essa queimada, só que as pessoas continuavam fazendo essa limpa que eles chamam, né, através de queimada, o que estava prejudicando, porque como o clima estava seco, ia fazer com que o fogo se alastrasse muito mais rápido. Foi o que acabou acontecendo aqui. Então, houve sim negligência, mas também o fator clima, né, o fator climático também favoreceu para que aumentasse e fosse na dimensão que fosse. Perfeito. A minha visão é essa, né? Mas assim, eles tentaram controlar, pelo que eu vi, pelo menos aqui no sudeste do Pará, da melhor forma possível. Fazendo fiscalização, eles conversaram, eles fazem também educação com os agricultores lá, pedindo para que não façam isso. Mas é como eu falo, às vezes a pessoa não tem o conhecimento exato para não agir daquela forma. Ele não entende que aquilo é um crime ambiental, entendeu? Quando a gente vai conhecer a realidade dos pequenos agricultores, a gente consegue enxergar que essas leis ambientais não chegam para conhecimento dele. Mas os pequenos agricultores não têm essa realidade. E aqui a gente é muito forte nessa agricultura pequena e familiar. Então a gente não pode generalizar um contexto muito forte dessa forma. São os pequenos produtores rurais, né? Mais um desafio para quem efetivamente trabalha com a responsabilidade social e corporativa. É porque esse produtor rural, ele
ele já tem a cultura familiar da produção sem critério. E além dessa produção sem critério, onde ele roça, onde ele queima, planta e não faz um manejo sustentável, ele também tem a cultura da caça. Eu tenho uma propriedade aqui no interior do estado que faz divisa com a reserva biológica do Tinguá, porque a caça para eles era sinônimo de fonte de renda. E a gente conseguiu, dentro de um trabalho bastante delicado, de longo prazo, mostrar que a caça ela pode gerar muito mais benefício no turismo ecológico do que na venda da carne exótica. É difícil. Esse papel, que é uma das vertentes da responsabilidade social, que é o contato com as lideranças locais, talvez seja o mais difícil. E, vamos lá, a responsabilidade social contempla alguns tópicos, que é a questão ambiental, os direitos humanos, a ética e relações trabalhistas, a lisura nas relações governamentais. Vamos trocar um pouco isso só para a gente saber como é que é esse cenário aí, e eu tento, no cenário de cá, meio ambiente, como é que você vê essa vertente dentro da cultura da responsabilidade social? Para a responsabilidade social, o maior pilar, o alicerce da responsabilidade social é a sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade, ela leva o tripé, né? Da economia, ambiental e do social. Então, tipo o bottom line, né? Como é chamado. Sim, então eu acredito que o ambiental ele esteja muito forte por ele conseguir agregar os outros dois pilares. Porque o que acontece? No ambiental, a gente tem os recursos naturais, né? Que fomentam a economia através dos recursos naturais. Então, otimizar essa utilização desse recurso é primordial, né? Para qualquer empresa. Porque eu preciso, quanto mais matéria-prima eu tenho, mais e melhor eu produzo. Então, seria esse viés. É o viés que eu trabalho também. Então, e o viés social seria em como não excluir o ser humano de dentro do meio ambiente. Falando exclusivamente, por exemplo, de comunidades tradicionais, né? Que eles estão inseridos e quilombolas, indígenas, aqui é muito forte, terras indígenas, quilombolas. Então, a gente tem que olhar por esse viés, porque o que acontece? O maior exemplo que eu tenho aqui no Pará de responsabilidade social empresarial é o Grupo Natura, né? Eles atuam muito forte aqui com os ribeirinhos. Então, o grande projeto social deles é com ribeirinhos. Então, o que eles fizeram? Eles otimizaram a produção, a cadeia produtiva desses ribeirinhos que já tinham como sustento as espécies endêmicas daqui do Pará. Então, eles otimizaram essa produção e fortaleceram a cadeia deles de fornecedores também. Além de desenvolver economicamente essas comunidades. Então, entende que ele não largou o ciclo, ele não olhou só para o ambiental ou ele não olhou só para o social. Ele olhou a cadeia como um todo para aplicar a responsabilidade social dele. Então, é mais a forma como eu vejo. Como é que eu posso agregar o tripé da sustentabilidade dentro da minha empresa, me fortalecendo como empresa e fortalecendo a comunidade em que eu estou inserida. Entendeu? Eu acho mais ou menos o que eu penso. Não, porque aí você efetivamente contempla os três pilares, né? Que é o econômico, o social e o ambiental, né? De fato, é um case de sucesso, né? Eles aqui, pelo menos na região norte, é um grande case. E no Brasil também, ele está entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo. Então, é um grande case mesmo. Temos também a questão dos direitos humanos, o que na verdade, é uma questão cultural, que hoje também está bem em voga, né? A gente fala muito da questão do gênero. Hoje rolou aí o Woman Mining, que é um seminário de mineração, a participação das mulheres na mineração. Tinha mais de 250 pessoas participando. E direitos humanos perpassa um pouco isso, né? E você, como uma liderança
você como uma liderança dentro da Eco7, eu acho que consegue influenciar ainda positivamente nesse sentido, né? Sim, a gente pensa o que a gente chama dentro da responsabilidade social do culturalmente diverso, né? Então, fortalecer o feminino, o empreendedorismo feminino está entre a responsabilidade social. Hoje também quase todas as empresas que levam essa bandeira, levantam esse respeito de gênero, cultural, respeitar o cultural diverso. Não, bem legal. Quem acaba de manifestar aqui é a Joiciane, é uma amiga que trabalha na Vale, ela é uma liderança feminina na área de responsabilidade social, bem legal. A gente começa a encontrar aí pessoas que a gente não via há bastante tempo, né? Sim, eu estou vendo grandes amigos aqui. Outra questão que... muito bom. Outra questão que é bastante delicada, acho que a gente até falou e tal, é a questão da comunidade do entorno, né? A relação com a comunidade dentro de uma área de grande impacto. A gente já falou aqui, mas é também de extrema importância no contexto como um todo, né? Eu entendo como seja o princípio, para mim, da responsabilidade social empresarial. É você entender o contexto onde você está inserido. É você entender quais são as comunidades que você está impactando, entender quais são as necessidades dela, quais expectativas dela com o empreendimento, porque grandes empreendimentos, eles trazem muita expectativa para a comunidade onde eles vão estar inseridos. Né? Eu tive contato aqui com Belo Monte, né? Fui lá em Altamira, então eu conheci a realidade um pouquinho do que está acontecendo lá, pós construção de Belo Monte. Então, houve uma responsabilidade social e empresarial que eles tiveram que arcar com uma compensação ambiental muito forte. Mas essa responsabilidade social ficou um pouco de lado quando eles não entenderam o contexto daquelas comunidades. Entendeu? Porque o que acontece, aqui no Norte, a não regionalização dos projetos acabam dificultando a realidade daquela comunidade. Então, a empresa é difícil se comprometer socialmente se ela não entende essa realidade. Então, seria, para mim, o ponto inicial da responsabilidade social. É entender o contexto onde ela está inserida. Na área da educação, isso é fundamental quando você objetiva a questão da transformação. Esse lado humano dentro da indústria, das grandes empresas, dentro da cultura da responsabilidade social, ele tem grande relevância. A partir do momento que você abre um diálogo e começa a entender a realidade e coloca dentro das suas ações efetivas a realidade daquela comunidade, a possibilidade, as chances dela efetivamente se engajarem dentro do processo como um todo é infinitamente maior. Na educação, a gente chama isso de uma relação horizontal, onde você fala de igual para as comunidades que estão sendo atingidas. E, ao contrário do que era do antigamente, onde existia uma relação vertical, o professor falava e ninguém participava. Hoje, estimula-se a participação, porque estimulando a participação, a gente entende a cultura, e entendendo a cultura, a gente consegue colocar dentro do nosso case de ação. Vamos lá. Tem uma outra questão, Majore, que também são duas questões que são muito criteriosas, já que a gente, culturalmente, a questão política é desafiadora, né? A ética e relações trabalhistas e a lisura nas relações governamentais. Foi também mais um desafio que eu tive ainda no Maranhão, dentro dessa empresa. E ali eu me vi num desafio enorme, porque em poucas palavras eles me faziam entender que eles queriam algum tipo de contrapartida para conseguir, teoricamente, beneficiar a nossa organização, enquanto que, na verdade, a gente não queria benefício, a gente queria beneficiar a cidade como um todo. Como é que você vive isso aí, na sua empreitada aí? A gente sempre tenta apresentar da melhor forma possível a necessidade técnica, né? E tenta aprender o público, o nosso cliente, pela necessidade técnica. Então, a gente tenta levar dados e o melhor resultado possível, levando esclarecimentos, levando cases de sucesso,
tudo que possa inspirar e fazer com que a gente saia pela tangente, no caso. Boa. No caso dessa, mas a gente sempre trata com um viés muito técnico. A gente quer apresentar um projeto que vai trazer solução. Então, é esse o viés que você tem que ter, assim, prioritariamente. É essa solução e foca no resultado, né? Porque o grande problema também, às vezes, é que eles não conseguem enxergar o resultado de fato, porque os indicadores não são bem construídos, não são bem definidos. Então, a gente tenta ir por esse lado. E é claro que pode acontecer alguma situação que, na verdade, a gente tenta passar por Sair isso. pela tangente, né? Sair pela tangente. Sim, Vamos sim. lá. Tem duas frases aqui que nas minhas leituras, eu gosto muito de dividir, só para poder sensibilizar a todos, tá? Uma é você deve conhecer, obviamente, do Átila Yamarino. Ele virou uma referência hoje, né, com o Covid. Ele diz o seguinte, em 2021 não podemos olhar para trás e falar, nossa, que desastre que aconteceu. A gente tem que olhar para trás e falar, nossa, que caminho nós tomamos como sociedade. Eu acho que isso é pura responsabilidade social, né? Vamos trocar um pouco nisso? Qual é a sua opinião? Sim, concordo plenamente. Eu acredito que, assim, eu como engenheira ambiental, né, a gente pensa sempre na conservação do meio ambiente, na conservação de recursos naturais, mas que a gente precisa entender que a nossa luta principal é pela conservação da vida humana. Então, a sociedade hoje é o nosso centro. Então, conservar a vida humana seria o maior propósito que a gente vai encontrar em qualquer projeto que a gente faça. Porque por mais que a gente queira conservar recursos naturais, mas a gente quer conservar para justamente conseguir respeitar todas as necessidades que um ser humano precisa. Então, o caminho que a gente tem que tomar hoje em dia é ver a evolução da sociedade como um todo na preocupação com a própria vida. Porque se preocupar com o externo é se preocupar consigo. Porque eu tenho que me preocupar em que ambiente que eu vou estar inserida. Né? A gente tem que se preocupar com sociedade, que comunidade eu vou estar inserida, como é o meio que eu vou estar inserido. Então, pensar nesse longo prazo, sabe? Né? O grande problema de tudo é não pensar a longo prazo, não pensar no que eu posso ganhar com isso em um tempo e pensar só no agora, né? Pensar do que eu posso ganhar agora e pensar num lucro, objetivando só um resultado financeiro, né? Porque a gente tem um capital financeiro, a gente tem um capital humano, a gente tem um capital ambiental. Então, eu acredito que essa vertente está mudando completamente hoje, mundialmente, né? Essa cultura está sendo já transformada. Por isso que hoje a gente está falando sobre responsabilidade social empresarial, porque é uma cultura que está sendo imposta já hoje, que nós vivemos. Então, assim, esse capital hoje, pensando um capital humano e ambiental, pode melhorar também o capital financeiro. Hoje, você pensar numa comunidade, pensar somente no financeiro e não pensar no que pode te trazer o financeiro, porque o que roda a economia são os recursos que a gente tem, o recurso humano e o recurso natural que a gente tem. Se não tiver isso, a gente não tem mais o resto. É verdade, né? Entender até onde vai o limite do desenvolvimento, né? Mas um desenvolvimento desenfreado, né? Quando há essa pegada dentro dessas três linhas, a econômica, ambiental e social, ele não tem limite. Agora, quando tem só o econômico, que é muito comum atualmente, mesmo que isso a gente está conseguindo modificar culturalmente aos pouquinhos. Imagino que a geração de hoje, da minha filha, que você viu, 8 anos, ou crianças maiores de 10, 15, eles começam a entender isso de outra forma. Eu acho que é um avanço, acho que o que você faz, o que eu faço, não tem preço, né? Tem um outro texto que eu gosto, que é do Yuval Harari, que é 21 lições para o século XXI. Ele diz o seguinte, é um pouquinho mais longa, tá? Mas é legal. No passado, adquirimos o poder de manipular o mundo à nossa volta e de remodelar o planeta inteiro. Mas, como não compreendemos a complexidade da ecologia
da ecologia global, as mudanças que fizemos inadvertidamente comprometeram todo o sistema ecológico e agora enfrentamos um colapso ecológico. Eu acho que esse livro aqui é de 2019, é muito recente. É esse aqui. Olha, eu não conhecia. Consegue ver agora? Sim, 21 lições, né? Do século XXI. Sim, muito bom. Ele se antecipou e conseguiu vislumbrar exatamente o que hoje a gente está vivendo, né? E esse caos ambiental, efetivamente, é consequência do próprio homem, dentro desse desenvolvimento desenfreado, objetivando apenas o lado econômico, né? Como é que você pensa isso? Sim. O que acontece, né? Eu acho que hoje a gente consegue enxergar, parar um pouco, né? A gente teve que parar Sim. um pouco para pensar que tipo de ganho que a gente quer ter, o que de fato me traz medo, né? Qual é o principal medo da humanidade? Hoje, quando a gente vê todo mundo trancado dentro de casa, a gente percebe que a preservação à própria vida seria um dos principais propósitos das pessoas. Né? Quais são os objetivos das pessoas? Se manter vivo. Né? Quem está dentro de casa quer se manter vivo. Então, assim, existe uma parcela da população que não está entendendo o que é isso de fato, mas uma grande parcela, mais de 50%, aqui no Pará, mais de 50% já entendeu isso. Então, eles estão preservando a própria vida. Então, preservar a ecologia é preservar a vida. Né? Então... hoje foi o que eu falei no início, né? A gente vive hoje uma realidade que pode ser colocada dentro do planeta como um todo, né? Olhar o próprio umbigo e sair de casa achando que eu não tenho problema quanto a isso, eu vou me preservar e fugir da quarentena, você está fazendo exatamente como faz a cultura empresarial do passado. Ela só olha dentro dos próprios interesses. Então, esse modus operandi no passado gerou todo o caos que a gente vive hoje. E hoje, efetivamente, quem está em quarentena começa a perceber isso, que ela tem uma participação direta com tudo que acontece ao redor dela. Ela não entendia isso no meu ponto de vista, mas hoje ela consegue entender, porque se ela sai, ela se contamina, e se ela se contamina, ela contamina todos que estão à sua volta dentro de casa. Então, a gente parou, a gente fez uma reflexão, o planeta respirou, tanto é que eu, visitando a página da National Geographic, eu vi que o abalo sísmico do próprio ser humano, ele diminuiu muito e dentro de uma escala caiu vertiginosamente e os pesquisadores começaram a voltar a entender a influência do rio no abalo sísmico, muito bárbaro. Acho que ela tem um lado bom, eu vejo, as pessoas não acreditam quando eu digo que a quarentena, o Covid-19, ele tem um lado bom, que fez com que as pessoas começassem a entender o quanto que elas são responsáveis por tudo que está acontecendo à volta delas, né? Sim, né? Ela é responsável pelo meio onde ela vive. Então, a China foi um grande caso, né, com a poluição do ar, que foi amenizada, né? Então, a cadeia produtiva deles foi amenizada, então também o impacto ambiental deles foi amenizado. Então, entender essa relação, porque o grande Q da questão, o grande X que a gente pode encontrar hoje, é como não parar essa produtividade que a gente tem hoje, a necessidade de produtividade que a gente tem e uma conservação do meio, né? Então, assim, encontrar esse equilíbrio. Esse é o nosso maior desafio. Eu acredito que hoje as pessoas conseguiram enxergar esse desafio, né? Como manter, como preservar sem com que me abale completamente, né? Porque os nossos impactos a gente não pode minimizar, que terão impactos sociais muito fortes. Todo esse momento que a gente está passando vão ter, sim, outros impactos sociais que a gente vai ver lá na frente. Mas de que forma eu posso equilibrar essas vertentes como um todo em busca da sustentabilidade real, né?
Sem dúvida. Eu acho que, passada uma hora aí desse bate-papo, eu queria até estender. Acho que a gente pode, vamos ver se funciona dessa forma, abrir para perguntas, né? Sim, sim. Luciano Aguiar, ele é o criador da Destinos do Rio. Destinos do Rio é uma revista, cara, bárbara, que tem uma capilaridade enorme aqui em todos os municípios do Rio. Ele diz assim, alô, alô, novo mundo. Efetivamente, né? Eu acho que se todo mundo pensar como a gente pensa, a gente tem um novo mundo, né, pela frente. Talvez um novo mundo mais equilibrado e ao ponto de a nossa participação, que trabalha muito o social e o ambiental, perde, digamos assim, não vou dizer o valor, mas já não tem mais necessidade, né? Seria o ideal, né? Sim, sim, com certeza. Muito bom. A gente pode abrir, sim. Vamos ver. Inclusive, Daniela, ela é do Rio de Janeiro também, ela mora aí, minha irmã. Ah, legal. Olha lá, alguém está falando que é uma ótima revista, provavelmente fazendo uma referência a Destinos do Rio. Sim, ela é do Rio. A sua irmã, ela é do Rio? Sim, sim, ela está no Rio, na verdade, né? Ela mora lá. Aí, na Como, verdade. como é o nome dela? Daniele. A Daniele Macedo. Isso mesmo. Ah, legal, legal. Ela, pelo visto, ela conhece a revista Destinos do Rio. Legal. Sim. Não sei se a gente consegue mexer aqui nas perguntas. Sim, Opa. olha, teve a Joyceane, né? Ela falou que sim, a base da sustentabilidade é o empoderamento das comunidades anfitriãs. Não, fato. A Joiciane, ela trabalha na Vale, ela é uma amiga minha, ela é uma pessoa que é uma geógrafa que trabalha diretamente com as comunidades atingidas pelos impactos de grandes empresas, né? A conexão caiu aqui, esperando a Majori. Olha, temos uma pergunta, Joiciane. Majori, qual a sua opinião sobre o papel da mulher na engenharia, um universo anteriormente dominado por homens? Boa pergunta, Joiciane. Ótima pergunta, né? Eu acho que é trazer um novo olhar, né? Eu acho que a engenharia tudo, né, no mundo está se renovando, principalmente a engenharia. Então, essas novas ideias, essa nova proposta de ter uma engenharia preocupada com o todo, eu acredito que a mulher ela tenha muita importância nisso, né? Ela traga uma relevância muito grande para isso, trazendo esse novo olhar, né? Trazendo um olhar de um cuidado mais geral do que pontual, né? Eu acredito que essa é uma da grande diferença. O homem é um pouquinho mais pontual nas colocações, enquanto a mulher consegue ter um olhar mais holístico da situação. Então, eu acredito que isso pode trazer muitos benefícios para a engenharia, né? O olhar feminino. A Evelyn, ela pergunta qual a relação homem e natureza na crise que estamos vivendo do Covid. Essa eu acho que eu posso responder, até porque vocês devem discutir muito sobre isso, porque é sua sócia, né? Sim, isso mesmo. Evelyn, né? Eu acho que foi o que eu falei há pouco, Evelyn. A gente vive hoje um momento atípico em todos os sentidos. Hoje, o cidadão, seja qual for, de qualquer classe social, ele consegue perceber que o que ele faz, ele é responsável por todas as consequências. Efetivamente, se ele agir da forma como agiam a geração dos nossos pais, dos nossos avós, sem nenhum critério no desenvolvimento, aquele desenvolvimento sem limites, eles não tinham essa noção. A gente tinha consequências horrorosas com isso. A gente está vivendo essas consequências. Hoje, as pessoas que não entendem isso, essa cultura social, do ambiental e do econômico, eles têm uma prova clara dessa realidade. Eu quero sair. Pode sair, mas você vai ter resposta, consequência direta em você mesmo se você quebrar a sua quarentena. Então, relação homem e natureza, não sei se eu consigo responder a pergunta da Evelyn, eu penso que ele foi o responsável por tudo isso, mas não da geração atual, mas da geração passada que conseguiu transmitir uma cultura, digamos assim, egoísta. Hoje, a gente tem que aproveitar esse momento e olhar pelo lado positivo, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas é o que eu tenho conversado com todo o meu ciclo de amizade. Somos responsáveis por tudo que a gente faz. Se a gente sai na rua e a minha família não está
contaminada, se é que eu posso usar esse termo, eu abro possibilidade de ela ser contaminada pelo simples fato de eu ter quebrado uma quarentena que tem como objetivo romper com a disseminação do vírus. Então, o homem efetivamente é responsável, então hoje ele consegue ver que é possível quebrar isso. O desenvolvimento ele precisa ser equilibrado entre a questão econômica, a questão ambiental e a questão social. Entrou Formães, aliás, é um grupo de São Paulo, ela tem uma influência muito grande. Renata, obrigado pela participação. Ela é de São Paulo, é um grupo especializado no dia a dia de crianças e bebês. Eu acho que ela é uma parceira muito grande para disseminar essa cultura muito importante aí, se a gente busca um mundo melhor. Temos mais uma aí, deixa eu ver se eu consigo resgatar. Opa. Boa tarde, vocês acreditam que depois do que estamos passando, o Brasil vai olhar de uma forma diferente sobre a preservação ambiental? Acho que a gente pode trocar essa resposta, Majori. Vamos lá. Bom, era o que a gente estava falando, né? Que, na verdade, é um todo para responsabilidade, né? A gente, como você falou, a pessoa hoje assume a responsabilidade ao sair de casa. Então, ela começa a entender que todas as ações dela têm consequências, né? Que têm riscos. Então, inclusive da forma ambiental. Eu acho que o olhar para o ser vivo, para o ser humano, para a conservação da vida, vai fazer com que as pessoas olhem também para o ambiental. Tentem enxergar isso como um todo, né? Tentem ver que preservar a vida é preservar o meio ambiente, que a gente faz parte desse meio ambiente. Então, eu acredito sim que esse é um momento muito crucial. A gente está numa crise muito grande. Toda crise, ela traz reflexão, ela traz um momento de renovação, um momento de inovação. Então, eu acredito sim que a gente possa ter um olhar diferente mesmo sobre a preservação ambiental e sobre o contexto todo. Eu acho que eu concordo plenamente, mas só que eu não penso só no Brasil. Aqui ele fala se o Brasil vai olhar de uma forma diferente. Eu acho que o Brasil e o mundo. Tá? Nessa webinar que eu participei dias atrás, eu soube que a China, em um determinado momento, ela começou a botar um pouco mais de critérios na relação com os stakeholders. Stakeholders, para quem não sabe, é a relação que faz parte de toda a cadeia da empresa. Ou seja, stakeholder de um país, provavelmente, vamos pensar a China, que exporta infinitos produtos, para que ele possa fazer negócios comerciais, ele precisa efetivamente, as empresas precisam ter algum investimento social e ambiental. Então, essa pergunta da NewerWag, startup, NewerWag, ela é um pouco, eu acredito que a repercussão vai ser infinitamente maior, vai poder estar mexendo tirando o cidadão, todos os seres humanos de uma zona de conforto. E ele começa a entender que ele é o responsável por tudo. E a partir de agora, ele passa a dar um pouco mais de atenção devido à questão ambiental, social e econômica. Tem mais uma aí, a sua irmã. Vamos lá. Para você essa, para sua irmã. Existe alguma solução do ponto de vista sustentável para o despejo de lixo residencial, levando em conta a proibição das sacolas plásticas? O Rio de Janeiro tem um case, eu não vou dizer que é de sucesso, mas já é um meio caminho andado. Aliás, essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, Majori. Aqui, todo sábado a gente tem uma coleta seletiva. E aí cabe a cada condômino, digamos assim, né? Porque a gente fala de condomínio, de família, cada familiar, separar o lixo, o que é reaproveitado, reciclado, reutilizado, do lixo orgânico. Aqui, efetivamente, a gente faz. E chega no sábado, a gente coloca na parte da manhã, num lugarzinho específico, e passa a companhia de limpeza municipal e leva para um centro de reciclagem. Efetivamente, isso acontece aqui. Eu não sei se responde a pergunta, levando em conta que a proibição das sacolas plásticas.
E no quesito da proibição das sacolas plásticas, eu acho que a sacola plástica, aqui no Rio de Janeiro, proibiram o canudo, só não proibiram o garfo, a faca e o pratinho de plástico. Mas, com o tempo, eu acredito que a gente vai conseguir mais soluções e encontrar um mundo ideal. Eu não sei onde a Daniele Macedo mora, mas você pode ter a certeza que a Companhia Municipal de Limpeza ela faz uma coleta semanal. Então, investir tempo nisso, dedicação nisso, separando todo o lixo que é reciclado do lixo orgânico, já é um meio caminho andado. Aqui a gente não tem uma coleta seletiva ainda, né? Em Belém. Estão me ouvindo? Vamos ver. É mesmo? A companhia municipal daí não desenvolveu nada similar a isso? Não. Eles tentaram com um projeto em alguns bairros, nos bairros centrais de Belém, mas ainda não conseguiram expandir para outros bairros, né? Então é um projeto bem pontual. Ela mora aqui pertinho, viu? Mora aqui pertinho, provavelmente tem. É só ela procurar saber. Aqui, na verdade, como funciona, Daniele e Maggiore? Eles fazem o recolhimento desse lixo. Chegou uma pergunta enorme aí, segura. Eles fazem o recolhimento desse lixo e levam para dentro de cooperativas que fazem a seleção. Obviamente que essas cooperativas são pré-cadastradas, devem ter provavelmente 1000 pré-requisitos para participar, aproveitando a mão de obra local, aquela especializada numa área específica que é que talvez aqueles não tenham, né? Sua sócia, de novo, a Evelyn. Acredito sim que vai ter uma virada na área ambiental após a crise. Hoje a atenção é em preservar vidas e será entendido que para a nossa espécie evoluir será necessário reforçar a sustentabilidade. Fato. Eu acho que, efetivamente, é o que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente não pode deixar com que as pessoas descubram isso por conta própria. A ação de vocês da Eco7, a ação da gente aqui da Gestão Transversal, de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, é fundamental. A gente não pode acreditar que uma ou duas pessoas vão resolver um problema. Vão resolver, sim, mas localmente. Mas se a gente cria uma rede de pessoas voltadas para o desenvolvimento dessa nova cultura, desse novo saber, eu acho que a gente consegue alcançar esse mundo ideal no curtíssimo prazo. Maggiore, qual é a sua opinião? A gente tem um pensamento bem similar, eu e a Evelyn, em relação à sustentabilidade, né? Que atualmente a gente precisa entender a aplicabilidade da sustentabilidade, né? A gente pensa em elaborar um produto em relação a isso, né? Em como trazer a aplicabilidade para a sustentabilidade. Porque as pessoas veem a sustentabilidade como uma utopia ainda, algo inalcançável, né? As pessoas veem muito pelo lado ambientalista, né? Isso. E não pelo lado real, do cotidiano. E eu acredito que hoje elas estejam se deparando com essa necessidade de entender o que é isso. Um amigo meu atualmente falou comigo: Marjorie, eu tô só caixa de delivery em casa. Eu não sei o que fazer com Desculpa, Maggiore, o seu amigo o quê? Eu não escutei, desculpa. Ele conversou comigo sobre o acúmulo de resíduo na casa dele. Ele disse que estava cheio de lixo. É um acumulador de lixo. A coleta não estava passando todo dia, ele estava pedindo delivery todo dia. Então, ele não sabia o que fazer. E eu tive que fazer ele falou, né? Eu não sei o que fazer. E, sinceramente, aqui, como a gente não tem ainda uma coleta seletiva efetiva, porque a gente só tem pontual, no caso, Belém é muito grande, tem muitos bairros, e a gente só tem coleta seletiva em 4 bairros. Então, é bem pontual mesmo. Então, assim, eu passei o número, né? Porque eu conheço cooperativas, tenho contato com muitas cooperativas daqui de Belém. Então, eu consegui passar para ele esse número, estar em contato, que eles podem estar fazendo essa arrecadação, né? Mas é bem complicado ainda para a sociedade entender um todo também, porque eles têm que ter a solução.
Eles têm que entender o problema, mas eles têm que ter a solução. E é aí que a gente entra. É que a gente tem que começar a apresentar a solução, né? Se a gente se fechar em não apresentar essa solução, realmente não montar uma rede de profissionais que estejam dispostos a mudar essa realidade, a gente vai acabar continuando com o mesmo problema. Porque todo problema tem solução. Então, a gente só basta apresentar, de fato, a solução para quem não conhece essa realidade. É fato, né? Se a gente for pensar dentro de uma cooperativa do catador, ele está olhando... Isso não é uma crítica absolutamente, isso é uma realidade. Ele olha apenas o lado econômico. Eu preciso coletar o máximo para poder vender para a indústria que faz a economia circular, né, como é chamado em alguns dos produtos. Ele olha só para esse lado. Mas só que é preciso o ente governamental entrar para que a cadeia aumente e a gente consiga solucionar um problema. Porque dependendo do catador que tem o que a gente chama aqui, não sei se é chamado aí o burro sem rabo, aí é chamado burro sem rabo, que é um carrinho que eles vão carregando, empurrando, que só tem um eixo, duas rodas, e botam um monte de entulho ali. Imagina. Ele adoraria pegar o lixo do seu amigo aí, mas coitado, será que está perto da cooperativa dele? Então, a participação do ente governamental, eu acho que, aproveitando esse momento, a gente tem que cobrar dos nossos líderes governamentais essa solução, fazer uma coleta seletiva de uma vez por semana, porque é o tempo de a gente acumular, vamos considerar que a gente tenta ao máximo reduzir o consumo de algo que não seja reaproveitado, né? O lixo efetivamente, né? Ele fazendo uma coleta já é um grande avanço, sabe? É começar, né? A gente precisa entender por onde começar também. Então, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas não têm acesso à informação. Então, assim, para mim, um grande também que a gente pode ressaltar é acesso à informação. Então, quanto mais a gente ampliar esse discernimento de conhecimento, vai ser bem mais vantajoso, acho que para todos, num contexto geral. Majori, adorei te conhecer, apesar de a gente tecnicamente ser primos, de novo. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Foi muito rico esse nosso bate-papo. Espero que tenha agradado aí a todos. Temos aí duas frentes. Majori Azevedo, com a Eco7, e da minha parte, Leonardo Azevedo, com a gestão transversal. E vamos mantendo contato. De passagem por essa região, eu vou te ligar, a gente toma um café. E você aqui também, por favor, vai ser um grande prazer, tá bom? Tá bom, agradeço o convite, foi muito bom participar, poder compartilhar conhecimento. Eu acho que é uma das melhores formas da educação, compartilhando conhecimento. Então, agradeço o convite e a todos que participaram, a todos que interagiram. Muito obrigada a todos. Ok, Majori, pode contar comigo. Eu geralmente tô no Rio por causa da minha irmã. Então, que ótimo. A gente pode marcar um café, sim, com certeza. E um bate-papo ao vivo, a gente faz uma live ao vivo. Sim, seria muito bom. E, por favor, eu me coloco à sua disposição também. Se você precisar de alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, a gente tem bastante... Os nossos stakeholders aqui são de potencial enorme, todos comprometidos efetivamente com essa cultura da responsabilidade ambiental, social e o desenvolvimento econômico equilibrado. Então vai ser um grande prazer, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Leonardo. Muito obrigado, um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.